Fala galera, hoje a gente vai dar seguimento para os nossos estudos da aritmética. E bom, na aula de hoje a gente vai continuar o tópico da aula passada, que é o tópico de médias e desigualdades e tudo mais. Só que na aula de hoje a gente vai estar estudando alguns problemas e como que isso costuma aparecer, principalmente em banca militar, que geralmente médias é um assunto que nunca é cobrado de maneira assim independente. A gente tenta sempre relacionar com outra matéria e tudo mais. Tanto que a forma que eu expliquei para vocês daquela coisa de você conservar as operações, já puxando um pouco o tema da aula, foi justamente para vocês entenderem as aplicações de médias e vocês fazerem as questões mais rápidas, beleza? Então agora vamos lá resolver algumas questões. Nessa questão aqui, que vai tá aí na lista de vocês, ele fala que a média aritmética de dois números A e B é C e o produto deles é D. Então eu vou escrever isso aqui. A média aritmética de dois números é C e o produto deles, né, é D. Beleza. E aqui ele pede para você determinar ao quadrado mais b ao quadrado. Isso é um problema bem tranquilo. Assim, é um produto notável bem tranquilo. A ao quadrado mais b ao quadrado, você pode pegar e falar que é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado menos 2ab. O que eu fiz aqui? Eu somei 2ab e tirei 2ab, ó. Somei e tirei, beleza? Isso é uma ideia bem comum, assim, quando a gente está estudando, principalmente provas de colégio naval, EPICAR, que mexem com muita fatoração, beleza? Porque isso você vai forçar um produto notável. Se você reparar o que apareceu aqui, ó, isso aqui é justamente quem? Isso aqui é justamente a mais b ao quadrado menos 2ab. Aí, fazendo isso aqui, né, que já é uma ideia conhecida, agora a gente só substitui. O nosso produto é D. A nossa soma, eu consigo tirar aqui. Se eu sei que a média aritmética é C aqui em cima, eu posso isolar, né, e falar que a soma é igual a 2C. Então, 2C, aí resolvendo isso aqui vai dar 2C ao quadrado, né, então vai dar 4C ao quadrado, menos 2D. Gabarito letra B. Beleza? Vamos lá. Ó, vamos lá. Esse problema aqui, ele é bem conhecido. Ele é aparentemente tranquilo. Ele tem uma sacadinha legal no final. Ele é um dos mais difíceis, assim, desse estilo. Que é aquilo, tipo, pra quem nunca viu, parece difícil. Pra quem já viu o problema desse tipo, a pessoa pensa que tá tranquilo. Porque vocês vão ver que essa ideia é bem conhecida. Tipo assim, ele tira a média aritmética, que vocês vão ver o que acontece. E ele remove um cara da média, entendeu? É como se a média fosse em N termos, ele tira um deles e vê o que acontece. Muda o valor e tenta pensar sobre isso. Beleza? E isso é uma ideia conhecida. Só que aqui ele quer o maior valor possível para n. E vocês vão ver que a gente não vai achar exatamente o n, mas a gente vai achar uma relação interessante e vai começar a comparar e trabalhar em cima dela. Isso vai ser um assunto bem lá na frente pra gente, um tópico bem especial, mas já dá pra gente ter uma noção aqui. Eu vou tentar falar desse tópico quando a gente chegar no momento dele, beleza? Vamos lá. O natural aqui de você pensar é: ele fala que a média de n números é 60 e que a média dos n-1 números restantes é 70. Tipo assim, formalmente fazendo, o que eu faria aqui é colocar o A1, o A2, A3 até o AN, beleza? Numa soma, dividir e tal. Mas esse não é o jeito esperto de fazer essa questão, beleza? Você pode fazer assim se você quiser, mas eu já vou, assim, passar o jeito mais rápido de você fazer. Pensa aqui, se eu boto lá o A1 mais o A2 mais até o AN sobre N, isso aqui é 60 que ele fala, eu também tenho aqui embaixo um A1 mais um A2 até o AN, certo? Menos algum cara. Existe algum cara aqui dessa soma que vai sumir, menos um Qzinho. Beleza? Eu chamei de Qzinho porque muitas vezes é ele que eu quero, então eu chamei de Qzinho. E penso, você falar que apagou é a mesma coisa de eu diminuir. Só para essa soma aparecer de novo, porque representar essa soma sem um cara daria muito trabalho. Entendeu? Se você parar pra pensar, quero representar que um cara do meio sumiu, entendeu? Então eu vou escrever dessa forma. Isso aqui é sobre n-1. Por quê? Porque eu estou fazendo a média para n-1 termos, isso aqui dá 70. Só que, quando você vai ter a experiência de prova, você já sabe que isso vai acontecer. Então você nem escreve essa soma aqui porque dá trabalho. Você escreve tipo, soma dos n termos sobre n é igual a 60. E que a soma dos n termos menos um qzinho sobre n menos 1 é igual a 70. E a partir daí tu já resolve, entendeu? Um aluno treinado, vocês quando estiverem na prova, vocês têm que fazer desse jeito aqui. Porque você poupa tempo, você não fica escrevendo, você tem menos chance de errar ou confundir alguma coisa, beleza? Então, esse jeito aqui é o jeito esperto de escrever essa questão. Aí aqui, eu quero sair numa relação entre n e q. Vocês vão ver por quê. O que eu vou fazer aqui vai ser substituir o s, beleza?
Então aqui, ó, se eu pegar a primeira equação, eu sei o quê? Eu sei que S é igual a 60N. Se eu pegar isso aqui e jogar na segunda ali, eu vou ter que 60N menos Q é igual a 70N menos 70. É um N. Beleza? Só passei multiplicando ali, eu fiz as contas. Se alguma conta não for clara dessa aí, você pode parar, tentar fazer as contas no papel. E se não ficar claro mesmo assim, só mandar no grupo, vocês já sabem como é que funciona o esquema, beleza? Então aqui, passando para o outro lado e ajeitando tudo, eu tenho o quê? Eu tenho que 10N mais o Qzinho é igual a 70, beleza? Essa relação aqui parece que o problema não vai sair, né? Porque a gente encontra essa relação, beleza? E parece que a gente não tem muito para onde ir, certo? Em particular, vocês talvez já tenham visto com o Marcos, se vocês já trabalharam sistemas, ou talvez vocês vejam depois em alguma aula aí, mas você pode perceber aqui em cima que isso já não ia ser resolvido. Por quê? Porque eu tenho três variáveis, que é o S, o Q e o N. E eu não tenho três informações, eu não tenho três equações, entendeu? Então, quando o meu número de variáveis é maior do que o número de equações que eu tenho, em geral eu não consigo resolver o sistema, eu consigo só relacionar dessa forma aqui. Por que que essa forma vai resolver o problema? Porque eu sei que o N e o Q são números inteiros, beleza? E eu sei em particular que o Q tem que ser maior ou igual a 1. Sabe por quê? Porque o Q é um cara dessa sequência que eu tirei. Pensa comigo, se eu estou fazendo a média aritmética, não faz sentido que os caras sejam zero, certo? Não faz sentido que o Qzinho seja zero. E o Qzinho pertence à sequência. Eu falei que essa sequência sem o Qzinho, é a média dessa sequência sem o Qzinho, dá 70. Então, como isso é um termo da sequência, e como uma média em que o termo é zero não faz sentido, a gente não considera, o Qzinho é maior ou igual a 1. E como eu estou buscando aqui maximizar o N, eu penso, pô, eu quero que um múltiplo de 10 mais um Qzinho dê 70. Parece muito congruência, né? Se você reparar, é tipo... Lembra que congruência, quando eu tenho um número, eu tenho que Dzão é igual a Dzinho vezes Q mais R? Repara se isso aqui não parece muito uma divisão por 10. Parece que eu estou dividindo 70 por 10, o Qzinho é o resto e o N é o meu quociente. Sabe, uma analogia para isso aqui. Então, o que que eu vou estar fazendo aqui agora? Se eu jogasse o máximo de N para 7, daria aqui, o Qzinho seria zero, beleza? E isso seria um problema, porque o Q é maior que 1. Então, o próximo Q que vai dar certo é se o Q for 10. Por que se o Q for 10? Para que o N seja inteiro também, porque tanto o N quanto o Q são números inteiros. Então, o N máximo é 6. Eu sei que, em geral, a gente não está acostumado a resolver equação assim, beleza? Porque tem duas variáveis e aí a gente tem que ficar refletindo sobre o que acontece com uma com a outra. Aqui, se você avaliar bem, você tem que pensar que, pô, a coisa tem que ser divisível e tal. Tem essa coisa da congruência por trás. Por isso que esse é um problema interessante, mesmo para quem já viu essa matéria. Mas, enfim, é assim mesmo, essas equações vocês vão começar a se sentir mais confortáveis com o tempo. Isso faz parte da minha parte aritmética. No futuro vocês vão ver isso com o nome bonitinho. O Colégio Naval às vezes trata esse assunto mais diretamente, beleza? Mas por enquanto, focando em resolver essa questão, a ideia é essa aqui. Você vai chegar nessa relação, vai avaliar as condições de ser inteiro, de ser maior ou igual a 1 e tudo mais, e vai começar a forçar até aparecer, entendeu? Se isso aqui não ficasse claro para você, sempre tem a opção também de testar os valores quando você chegar aqui. Claro que você tem que perceber que o N é inteiro, você tem que perceber que tem um limite ali, mas aqui é bem tranquilo, né? Essa questão de ser igual a 70, beleza? Então vamos continuar para uma próxima questão. Aqui, essa questão aqui, ela é até um pouco especial assim, né? Porque muitas vezes, eu sei que vocês se questionam, pô, beleza, essa matéria aqui eu acabei de aprender, mas como é que será que essa matéria aqui cai na minha prova, entendeu? Como é que será que a prova aborda isso, como é que ela escreve, as questões estão no mesmo nível e tudo mais. Essa questão aqui é bem tranquila e foi da prova do Colégio Naval. Eu não considero uma questão difícil, não. Tanto para a prova quanto para um assunto de médias, beleza? E vocês vão ver aqui que, assim, não tem muito estresse aqui. Ele fala que tem uma equação de segundo grau. O que a gente precisa saber é a soma e o produto das raízes, beleza? A gente sabe lá pela matéria do professor Marcos, né? A Mate 2 lá, que é a álgebra aqui. Aqui, ó. A soma das raízes, vou chamar de, sei lá, de x1 e x2. X1 mais x2 é igual a menos b sobre a, beleza? E eu sei que o produto das raízes, x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Beleza? Show de bola. Por que isso aqui é interessante? Porque quando eu penso em média aritmética e geométrica, aparece coisas com produto, aparece coisas com a soma, entendeu? E como aqui eu tenho soma e produto, parece muito bom de eu relacionar. Então aqui ele fala, a média harmônica das raízes é igual ao dobro da média aritmética dessas raízes. Como que é a média harmônica? Lembra daquele bizu que eu falei? É o inverso da média aritmética dos inversos. Como aqui é para dois termos, eu vou escrever a média harmônica para dois termos. Então é o inverso da média aritmética.
Ou seja, tipo, eu vou ter a quantidade de termos sobre, no caso, voltando para a frase, é o inverso da média aritmética dos inversos. Então agora eu preciso colocar a média aritmética dos inversos. Quem é a média aritmética dos inversos? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Se você analisar a frase e pensar de novo, você vai ver que bate certinho, beleza? Isso aqui é igual ao dobro da média aritmética. Quem é a média aritmética? É x1 mais x2 sobre 2, beleza? Então já posso até começar aqui cortando, né? Se eu resolver essa conta aqui embaixo, eu vou ter que isso aqui é o quê? É 2 sobre... Opa! Isso aí é 2 sobre x1 mais x2 sobre x1, x2, certo? Aí beleza, se eu pegar isso aqui ainda e continuar, eu posso fazer aquela coisa de inverter a fração, né? Quando tá no denominador. Então isso aqui vai dar 2x1, x2 sobre x1 mais x2, beleza? E eu sei que isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui é igual aqui. Isso aqui dá x1 mais x2. Repara que o 2 cortou aqui, né? Porque é o dobro da média aritmética, que é sobre 2. Passando multiplicando, eu tenho que x1 mais x2 ao quadrado é igual a 2x1, x2. Então, bom, como eu já sei x1 e x2, aqui eu só vou aplicar o que eu já aprendi em equação de segundo grau, beleza? Então aqui eu tenho x1 mais x2. Quem é isso? É a soma das raízes. Então isso aqui é menos b sobre a ao quadrado. Isso aqui é o quê? É duas vezes o produto das raízes, que é c sobre a. Beleza? Então isso aqui vai me dar aqui. Menos b ao quadrado é b ao quadrado é igual a 2c, opa, 2c sobre a. Aí eu posso cortar um a aqui, né? Vai sumir esse expoente, no final eu vou ter. E b ao quadrado é igual a 2 vezes c vezes a. A resposta aqui é b ao quadrado é igual a 2 vezes a c, né? Ali que a gente viu. Beleza? Então, bem tranquilo. Tipo assim, por mais que seja uma questão do colégio naval, por mais que às vezes tenha muita letra, talvez isso te assuste se você for um aluno que tá vendo isso de primeira vez, essa é uma questão bem tranquila, assim. Se você perceber em todos os passos, eu não me afobei. Eu simplesmente peguei o problema, eu fui lendo cada frasezinha que ele colocava, cada informação, principalmente banca do colégio naval, nesse caso. A banca da EPICA, ela tem o costume, a banca da aeronáutica, né, EAR, EPICA, tudo mais, tem o costume de brincar um pouco mais com os enunciados. O colégio naval, banca da marinha, em geral, é bem direto. Então vocês podem ficar bem tranquilos, é só ir pegando cada frasezinha e escrevendo cada informação igual eu fiz. Equação de segundo grau, escrevi as relações. Média harmônica igual ao dobro da média aritmética, escrevi. Desenvolvi, saiu, sem muito estresse, entendeu? O máximo que vocês vão ter ali é talvez em uma geometria, que vai ser uma coisinha um pouco diferente, mas para essa parte aqui, assim, vocês não precisam se estressar, é só entrar na questão sem medo, porque é tranquilo de fazer, beleza? Aqui, ó, ainda sem sair muito desse estilo de questão, ainda nessa ideia de mexer com uma média, apagar e fazer outros números aparecerem e tudo mais, beleza? Uma sequência de 9 números, a média aritmética dos 5 primeiros é igual a 7 e a média aritmética dos 5 últimos é igual a 10. Tá vendo que a média aritmética é igual a 9? O quinto número é, beleza? O que vai acontecer aqui? Você vai ter tipo uma interseção, né? Então eu vou colocar nome. Eu vou chamar a primeira parte de Azinho. Quem é Azinho? Vai ser o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4. O A5 eu vou chamar de aqui, que é tipo o cara que eu quero, né? Como eu fiz na anterior. E eu vou chamar de Bzinho a parte final disso aqui. Então o Bzinho vai ser vai ser depois do A5, né? O A6, mais o A7, mais o A8, mais o A9. Beleza, eu fiz isso aqui só por comodidade, porque vocês vão ver que para escrever vai fazer todo sentido. Por exemplo, aqui, ó. Primeira informação que ele deu. A média dos 5 primeiros é igual a 7. Quem são os 5 primeiros? É o Azinho mais o cara que eu quero, que é o A5, sobre 5, que são os 5 primeiros, é igual a 7. Pronto. Resumi uma informação. Qual é a segunda informação que eu tenho? E o Bzinho, que são os 5 últimos, perdão, são os 4 últimos, né, no caso, mais o quinto último, né, que é o cara do meio, Qzinho, sobre 5, ele fala que a média dos 5 últimos é igual a 10. Beleza? Show de bola. Certo? E por final, ele fala que a média de todos é igual a 9. Ou seja, A mais B mais Q sobre... Tem 9 termos, né? Então, sobre 9 é igual a 9, certo? Show de bola.
Então, tipo assim, quando a gente chega nisso aqui, entra até no que eu comentei da última questão. Você tem o quê? Você tem três letras, né? Três letrinhas aqui, show de bola. E você tem as três equações. Então, isso aqui claramente você consegue encontrar o valor para todas elas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, B mais Q, eu vou pegar essa informação aqui, ó, só porque tá mais fácil de escrever, beleza? Se eu pegar isso aqui, eu acho o quê? Eu acho que B mais Q é igual a 50, certo? Eu vou aplicar isso aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar aqui A mais 50, eu joguei o B mais Q ali, sobre 9 é igual a 9, certo? Então, fazendo essas contas aqui, né, vai dar 81, 81 menos 50, A igual a 31. Beleza, achei A igual a 31. Se o A igual a 31, é só eu jogar ali em cima e eu vou achar o quê? Porque lembra que o que é o quinto elemento, que é o que eu quero? Eu posso achar o B também, mas você percebe que eu nem preciso. Então, tacando ali em cima, vai ter 31 31 mais Q, né? Mais o Qzinho é igual. Aí aqui, ó, eu já vou passar ali multiplicando, beleza? Eu tô usando a informação 1 aqui, só pra vocês não se perderem, ó. Beleza? Passando assim, multiplicando é igual a 35. Logo que é igual a 4. Beleza? Vocês veem que não é um problema difícil. Eu só anotei as informações que eu me disse pra vocês, beleza? Mas é algo que cai e é algo que, às vezes, por a pessoa escrever uma anotação ruim, entendeu? Ela se confunde. Vocês pensam que essa parte do sistema foi difícil? Pra mim, essa parte aqui foi muito simples. Pra mim, essa parte aqui vocês têm total capacidade de fazer, entendeu? A parte que eu acho que vocês podem se enrolar e que pode dificultar vocês a enxergarem as coisas é essa aqui, ó. Beleza? Porque imagina se aqui embaixo, em vez de eu carregar Azinho, Bzinho, Qzinho, eu tivesse carregando uma porrada de letrinha, assim, tipo um monte de númerozinho, cheio de coisinha e tal. Me daria muito mais trabalho, entendeu? Então, às vezes, você criar uma anotação boa numa questão pode te ajudar a matar ela. Por mais que seja só uma representação, uma boa representação te ajuda a resolver muito problema, entendeu? Então, vamos continuar. Beleza, mais uma do colégio naval. Bom, como vocês podem ver, essa é uma matéria que vem sendo cobrada principalmente pela Marinha, não só por ela, mas prova da EAR também tem cobrado recentemente. Faz um tempo que eu não vejo isso cair de verdade na prova da EPICA assim. Pelo que eu lembro, assim, não lembro de nenhum ano recente, eu tenho que dar umas conferidas nas provas. Quando a gente estiver resolvendo prova antiga, que é uma etapa do nosso curso, a gente vai chegar lá, entendeu? Mas assim, as provas que realmente eu vejo, vira e mexe aí, Colégio Naval, vira e mexe eles jogam uma questãozinha disso, entendeu? E no geral vocês têm que estar prontos, beleza? Então mais uma aqui. Aqui ele fala, média harmônica, geométrica, aritmética e bota as letrinhas, H, G e A. E ele quer relacionar. Vamos dar uma olhada para a cara de cada uma delas e vamos tentar pensar, porque ele falou que é para dois números. Então eu consigo olhar, dar uma olhada para elas e pensar, pô, como que eu faço isso aqui ficar tudo relacionado, beleza? Vamos lá. A aritmética para dois números vai ser, sei lá, x mais y sobre 2. A geométrica para dois números vai ser raiz de xy. E a harmônica para dois números, a harmônica, né, vai ser o inverso da média aritmética dos inversos. Então é 1 sobre x mais 1 sobre y. Se eu resolver essa conta aqui, for lá, fizer a soma tudo bonitinho, vai dar 2xy sobre x mais y. Beleza? Ainda tem um jeito esperto de escrever isso aqui, que eu coloquei no finalzinho da lista da aula, se vocês repararem bem, que é assim, ó. Eu vou passar o 2 lá para baixo, porque eu vou ficar assim, ó, xy sobre... Aí passando o 2 lá para baixo, eu posso fazer isso aqui, ó, x mais y sobre 2. Dessa forma, entendeu? Então, dessa forma aqui, fica bem tranquilo, entendeu? O produtinho em cima e aqui embaixo, se vocês verem, já apareceu a média aritmética. Então, daqui, agora que eu manipulei, eu vou começar a fazer as coisas aparecerem. Podem reparar que eu escolhi justamente a média harmônica porque ela é a que realmente coisas iam aparecer mais fácil, assim, mais na cara, assim, pra mim, beleza? Então, o produto aqui, por exemplo, se eu tenho x, y, isso aqui é a média geométrica ao quadrado. Então, eu tenho que a harmônica é igual a geométrica ao quadrado sobre a aritmética, que já deu aqui embaixo. Então pronto, a resposta. G ao quadrado é igual a H. Resposta letra D. Beleza? Então nessa questão aqui, qual que é o bizu? É eu escrever todas e pensar, pô, qual que vai ser a melhorzinha de eu manipular aqui, entendeu? Qual que vai ser... Que aparece nas coisas que eu tenho. Porque aqui a aritmética é meio fechada, a geométrica é meio fechada, entendeu? E aí tu parte pra harmônica e tenta encaixar as coisas. Essa sacadinha aqui de jogar o 2 pra baixo foi uma sacada esperta, mas se você não enxergasse ela, tacava aqui e tudo ia cortar no final, entendeu? Tacava, tipo, passava aqui o 2 e falava que x mais y é igual a 2a, entendeu? Duas vezes a aritmética. Por aí vai. Eu tô tentando dar as melhores sacadas pra vocês, entendeu? Mas se você não teve essa sacada, escreve no papel do jeito que você acha e vê se bate, entendeu? Tenta ir construindo motivação para as coisas, beleza? Beleza, vamos lá.
Se você perceber, nessas questões, conforme eu fui fazendo e foi ficando mais difícil, o que geralmente fica mais difícil não foi o tópico sobre médias exatamente. Se você perceber, a gente acaba usando isso muito mais como ferramenta, como tentar mexer com some produto e esse tipo de coisa, entendeu? Nessa questão aqui, ele fala o quê? Multiplicando essa média geométrica, vou colocar aqui, de dois inteiros x e y, beleza? Então ele quer a razão de x sobre y. Vocês vão ver que isso aqui é bem interessante, porque isso aqui lembra muito aquela estratégia de equação de segundo grau, quando você tem uma equação tipo ax ao quadrado mais bax mais b ao quadrado, alguma coisa do tipo, e você quer a sobre b. Aí você pode pegar isso aqui e dividir todo mundo por b ao quadrado. Isso aqui é um bizu interessante. Porque aí você fica com a sobre b nos termos, entendeu? Mas enfim, fica com isso aqui de ideia aí. Eu vou fazer uma coisa parecida aqui. Primeiro vamos lá, né? Eu vou levar ao quadrado aqui para tirar algumas coisas e eu vou ter 2xy é igual. Repara que eu não preciso me preocupar com o módulo aqui, porque eu sei que são reais positivas por ser uma média. E aqui vai ser x mais y ao quadrado, que vai dar x2 mais y2 mais 2xy. Tudo isso aqui sobre 2, beleza? Sobre 4, porque a gente levou ao quadrado. Beleza. Aí eu vou ter no final 8xy é igual a x2 mais y2 mais 2xy, certo? Agora que vem a estratégia interessante, que é exatamente aquilo que eu falei ali em cima, mas que não tem nada a ver com médias, entendeu? Essa é uma estratégia que vocês vira e mexe usam em álgebra, colégio naval e ficar vira e mexe gosta de estar colocando isso aqui pra ver se você já tem o costume de fazer questão. Então, se eu isolar tudo de um lado aqui, no final eu vou chegar x ao quadrado menos 6xy mais y ao quadrado é igual a zero. Já isolei e deixei de jeito bonitinho, beleza? Tipo assim, como que eu saio dessa parte aqui? Beleza? Como que eu saio dessa parte para achar o x sobre y? O que eu tenho que fazer aqui é uma estratégia que geralmente a gente divide por y ao quadrado. Pode não parecer que dividir por y ao quadrado é muito bom, pensando assim, se você nunca viu. Só que olha o que vai acontecer se eu dividir essa equação por y ao quadrado. Eu vou ter. Aqui eu posso colocar o y ao quadrado aqui, mas eu posso também fazer isso aqui, né? Que vai ser x ao quadrado sobre y ao quadrado. Aqui no 6xy, se eu dividir por y aqui, o y vai cortar, não é? Tipo assim, y ao quadrado vai cortar um y, certo? Então, no final, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 6 que multiplica x sobre y, certo? Mais o y ao quadrado aqui que dá 1, não é? Y ao quadrado sobre y ao quadrado. Isso aqui é igual a zero. Beleza. Tendo isso aqui, se você reparar, se eu chamo isso aqui de k, igual a gente fazia lá em b quadrado, que vocês viram em Mate 2. Eu chamo de k, eu tenho agora k ao quadrado menos 6k mais 1. Beleza? E é justamente o K que eu quero, que é essa razão entre x e y, beleza? Então agora eu cheguei na minha equação que eu sei resolver. E já vai dar tudo bonitinho. Então resolvendo isso aqui, vai ser lá, né? O delta é esse aqui. 36 menos 4, que vai dar 32. Aí jogando na equação vai ser lá 6 mais ou menos a raiz de 32 sobre 2. Beleza? Beleza, então eu pego isso aqui agora, né? Como 32 é 2 à quinta, eu posso só simplificar. Então isso aqui vai me dar 3 mais ou menos, 32 é 2 à quinta. 2 à quarta vai para fora, tirando a raiz. Aí fica 2 ao quadrado do lado de fora. Já simplificando com o 2 de baixo, daria só 2 aqui, raiz de 2. Repara numa coisa, raiz de 2, você sempre consegue aproximar ali para mais ou menos 1,4. Isso é o que vocês têm que saber para a prova. Na dúvida, é só você pensar que o raiz de 4 é 2, então raiz de 2 tem que ser menor, e raiz de 1 é 1, então tá por ali. Só que como tem o raiz de 3 no meio do caminho também, você tem que pensar que não vai ser tipo 1,7 ali. É uma questão de noção ou de você decorar o valor. E depois o Marcos ensina você a tirar a raiz aproximada, mas enfim. Para esse caso aqui, por que que você tem que olhar para isso? Porque você sabe que isso aqui, o k, né, que você achou, isso aqui é o k, né? O k, ele é x sobre y. X sobre y, positivo sobre um positivo, certo? Ou seja, isso aqui nunca pode dar negativo. Então você tem que avaliar se você não tem uma raiz estranha aqui, uma raiz que não é solução para x sobre y. Nesse caso aqui não vai ter problema, né? Porque se 2 raiz de 2 é 1,4, isso aqui ainda dá positivo, beleza? Então nesse caso aqui, realmente as duas soluções vão entrar. Então isso aqui é da letra A, beleza? Mas poderia ser uma pegadinha para avaliar se você está reparando se a raiz entra ou não, beleza?
Beleza, ó, vamos lá. Nessa questão, ele fala o seguinte: ele fala que B é a média aritmética entre A e X, a média geométrica entre A e Y e a média harmônica entre A e B. Beleza? Perdão, entre A e Z. Beleza? E aqui ele pede pra gente relacionar e encontrar o produto de x, y, z, tudo em função de A e B, beleza? Então o que que é legal de fazer nesse caso? Jogar tudo em função de A e B, entendeu? Não tem muito mistério não. Então aqui, tipo, eu passo pra lá, aqui eu tenho o quê? Eu tenho que x é igual a 2b menos A, beleza? Aqui eu tenho que y eleva ao quadrado e passo dividindo, né? Eu vou ter que y é igual a b ao quadrado sobre A, beleza? E nessa daqui eu preciso resolver a média harmônica. Aí vai dar aquela coisa. Com o passar do tempo, sempre que é para dois termos, como soma de inversos é uma coisa que a gente sempre tá vendo, a gente acaba já decorando que tipo vai dar a soma sobre produto, mas aqui como tá no denominador, vai ficar invertido. Então vai dar sempre aqui, ó, b é igual a 2az sobre a mais z. Beleza? Aí nessa daqui você vai ter que manipular um pouquinho a equação, que você vai ter, ó, eu vou passar para outro lado e já fazer ela distributiva. Beleza? Qualquer coisa é só você fazer aí no papel e tudo mais, com calma, se não ficou claro para você. Beleza? Mas aqui, fazendo a distributiva, você vai ter isso aqui, ó. Beleza? E agora o seu objetivo é isolar o z, para você poder multiplicar tudo. Então aqui eu vou passar o z para o outro lado e vou botar em evidência. Aí eu vou ter que AB é igual, passando para o outro lado e botando em evidência, vai ser 2A menos B que passou daqui, beleza? Ou seja, o z é igual a 2A, opa, perdão, ao contrário, né? Porque tá do lado de cá. O z é igual a AB sobre 2A menos B. Beleza? Eu achei todo mundo agora. Agora o que você tem que ter é fé. Você tem que jogar isso aqui e acreditar que essas coisas, quando você multiplicar, elas vão começar a se cortar. Porque, por exemplo, tem um 2b menos a aqui, não tem, ó? Se você reparar. Repara que não acontece um 2b menos a aqui, entendeu? Esse tipo de questão, assim, é feito pra dar certo, sabe? É igual a questão do colégio naval. Então você não precisa se preocupar muito. Então, se eu multiplicar aqui, ó, é só botar tudo bonitinho agora. Ó, esse tipo de questão, ela é feito pra dar certo também, mas ele é feito pra que você erre na hora da prova. Por quê? Porque se você reparar bem, aparecem coisas muito parecidas, mas que não são iguais, entendeu? E se você for olhar nas respostas, eles com certeza vão ter a resposta que era pra você ter não reparado nisso. Que olha aqui, ó. Se eu for aqui no Z, aqui embaixo, ó, o Z, ele é sobre 2A menos B. Eu até quase me empolguei nisso aí, só que quando eu fui escrever aqui eu vi que não ia cortar, entendeu? Então eu reparei que nas respostas isso era uma pegadinha. Aqui, ó. Isso ficaria como? 2A menos B aqui, certo? Então isso aqui não corta. A única coisa que corta aqui, o correto seria ele até falar que o A é diferente de zero, mas como é a prova meio assim, a gente acaba deixando quieto, entendeu? Aqui, beleza, cortei e pronto. Acabou já, era o máximo que eu podia fazer aqui. Isso aqui vai dar b ao cubo, 2b menos a, sobre 2a menos b, beleza? Letra D. Beleza, o que é a média ponderada? A média ponderada, muita gente às vezes até chama de média aritmética ponderada, é o seguinte, imagina que você tem lá uma prova, igual a prova do Colégio Naval uns anos atrás, em que você tem peso em uma nota, beleza? Então, por exemplo, para o colégio naval você tinha peso 5 em matemática, significa que a sua nota de matemática era multiplicada por 5, enquanto, sei lá, sua nota de física continuava a mesma, beleza? Como que você vai interpretar isso aqui para calcular uma média? Imagina que sua nota fosse só física e matemática, beleza? Se eu somo isso aqui, eu tenho o meu total de pontos. Como que eu tirava a média aqui? O certo aqui seria eu dividir por 6. Por quê? Porque é como se eu tivesse peso 5 em matemática, peso 1 em física dividido por 6. Quem já viu essa matéria sabe que isso aqui é como se fosse um peso. Então aqui é tipo peso 1 vezes um número A1. Isso aqui é tipo um peso 2 vezes um número A2. E você divide pela soma dos pesos, já dando um spoiler. Mas por que que é assim? Até pra quem já viu. Quando você fala que 5 vezes a nota de matemática aqui, o que você está querendo dizer é que você está deixando essa nota influenciar 5 vezes. Então, tipo assim, é como se eu estivesse fazendo uma média em que eu somo matemática como elemento, matemática, matemática. É como se eu estivesse fazendo essa média aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu vou botar assim, só pra não ficar uma barra feia embaixo, sobre 6. Tá multiplicando ali por 1 sobre 6, então vai ficar tudo sobre 6, beleza? Como se estivesse fazendo isso aqui. Se vocês lembrarem daquele exemplo que eu disse que uma média você está tentando normalizar um valor, é como se eu tivesse várias coisinhas do mesmo tamanho e uma fora. Você entende que quando eu tentar traçar uma reta que normaliza esses valores, ela vai ficar bem mais próxima desse valor comum que eu fiquei repetindo? Você entende isso? Que essa influência dele aumentou? Então é isso, você está aumentando o poder de impacto de um cara, você está colocando peso nele.
beleza? E isso aqui é como se fosse a média aritmética de 6 elementos. Se eu começar a pensar que o peso de física é 2, era só eu botar mais uma física aqui, certo? Então, da onde vem esse peso 1, peso 2 e por que que divide pela soma dos pesos? É porque o peso é tipo, é como se fosse quantas vezes eu tô repetindo um cara, entendeu? Então, isso justifica. Por isso que isso aqui é uma média aritmética normal com esse detalhezinho. Então, quando você pensar nisso de peso e tudo mais, por que que vai ser, é só você pensar que é a quantidade de vezes que repete e que no final você tem que somar todas essas quantidades. Então, só generalizando, a média ponderada, ela é o peso 1 vezes o cara 1, peso 2 vezes o cara 2. Isso continua até o peso n vezes o cara n, vezes o cara n. E quantas vezes eu repeti cara 1? Quantas vezes eu repeti o A1? Repetiu A1, P1 vezes. Repetiu A2, P2 vezes. Repetiu a n, Pn vezes. Somando essa quantidade de termos, eu vou ter aqui embaixo a soma dos p's. Beleza? Então a média aritmética, você multiplica tudo e depois soma os pesos embaixo. Só isso, é um detalhe. Mas que às vezes a prova pode cobrar, muitas vezes que é uma questão conceitual, ou então... Eu não lembro disso nos últimos anos, pelo que eu dei uma olhada, mas... Assim, isso pode aparecer e é algo bem possível, beleza? E por último, pra gente fechar uma questão com uma ideia um pouco mais interessante, já pegando aquelas coisas que eu falei no final da aula, de questões mais difíceis em que você precisa manipular para achar o mínimo, ter às vezes alguma sacada de como você vai escrever ali aquela desigualdade das médias, né? Então essa questão vai trabalhar justamente essa questão de manipular para chegar nessas desigualdades. Então, vamos lá. Eu sei isso aqui, né? Então eu sei o quê? Eu posso falar que eu sei P mais Q sobre PQ. Posso falar isso aqui, beleza? Mas o que que eu sei? Eu sei que P mais Q sobre 2 é maior ou igual que a raiz de PQ, certo? Beleza. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pensar. Eu quero o valor mínimo do produto PQ. Seria interessante que eu tivesse tudo em função de PQ, como se PQ fosse uma letra, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui é isolar PQ. Quem é PQ? PQ é igual. Na verdade, tem até uma ideia mais esperta, né? Eu vou tirar o P mais Q daqui, porque essa inequação, como eu mostrei pra vocês, é nessa inequação que eu vou conseguir saber o mínimo ou o máximo de alguma coisa, beleza? Então eu quero que esse P mais Q aqui suma. Então eu vou isolar ele aqui. Como é que eu isolo? Posso falar que P mais Q é igual a PQ sobre raiz de 2010, beleza? Aí tacando isso aqui, eu vou ter aqui PQ sobre 2 raiz de 2010 é maior ou igual que a raiz de PQ. Aqui é uma inequação, tem que tomar cuidado quando eu for levar ao quadrado. Mas, de novo, eu posso levar sem medo, porque P e Q são reais positivos, beleza? Ele até fala no enunciado, ele botou bem certinho ali. Então não precisa me preocupar com o módulo. Então, elevando isso aqui ao quadrado, para assumir aquele valor ali, eu vou ter o quê? Eu vou ter que P ao quadrado, sobre 4, que multiplica 2010, que vai sair da raiz ali, né? É maior ou igual que PQ. Eu posso cortar o PQ com os expoentes aqui, eu vou ter que PQ é maior ou igual que 4 vezes 2010. Logo, PQ é maior ou igual que 8040. Só que se você parar pra pensar, ele é maior ou igual, certo? Ou seja, qual o valor mínimo dele? Isso aqui quer dizer que ele começa no 8040 a ser PQ e pode assumir todos os valores depois dele. Então o mínimo é o próprio 8040, entendeu? Essas questões de mínimo e máximo são bem conhecidinhas, são bem, assim, comuns. Em geral é só jogar na desigualdade, manipular e fazer cortar, entendeu? As mais difíceis são tipo aquelas que eu falei em que você vai ter que quebrar um número, entendeu? Fazer aparecer uma média sobre 3, fazer aparecer uma coisa desse gênero. Mas eu vou tentar colocar isso no final da lista pra vocês, que é umas questões mais interessantes. Só que vocês viram que eu peguei muita questão de prova desse assunto, porque é algo que acaba aparecendo muito como ferramenta, entendeu? Então é algo que vocês precisam estar sempre prontos pra usar, mas vocês não precisam, assim, se matar de dar isso, beleza? Então, por essa aula é isso, galera. Continuem fazendo a lista. Se alguma outra questão tiver ficado alguma dúvida ainda, das que eu não quis trazer aqui porque eu trouxe as mais interessantes na minha visão, só vocês mandarem lá no Telegram, beleza? E é isso. Valeu.